A pauta que eu começo agora, que fala sobre os exames preventivos e a saúde da mulher. Porque, gente, vivemos aí em outubro rosa, falamos bastante do câncer de mama. Agora a gente está falando do câncer de próstata, que é mais não, é para os homens, é específico para os homens. Mas a gente não pode esquecer do câncer de colo de útero. Esse também é um assunto importante. Eu tenho falado, inclusive, nas minhas redes sociais, da importância da vacinação contra o vírus do HPV. Mas a gente vai aprender muito mais com a profissional maravilhosa que está aqui, que traz outros assuntos e que também participa do Barco Hospital Papa Francisco, levando assistência à população ribeirinha lá na região amazônica, fazendo um trabalho lindo, incluindo, claro, o que é a especialidade dela, a ginecologia. Doutora Larissa Pires, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença conosco. Obrigada. Uma alegria te receber, viu? Vamos sentar aqui para a gente falar então um pouquinho desses exames, dessa prevenção, desse cuidado com a saúde feminina. A gente já tem por costume, eu digo a gente que eu estou acreditando que você está fazendo sua parte, ir aos ginecologistas, visitas periódicas ao ginecologista, né? Isso em relação aos homens, mas de todo jeito é bom a gente dar uma lembrada. Sim, sim, Cláudia. O que acontece? Nós sabemos que os homens, eles acabam que não procuram, não tem esse acompanhamento anual, como as mulheres tentam fazer anualmente, fazer aquele check-up pelo menos uma vez ao ano. Mas ainda assim, mesmo nos dias de hoje, nós encontramos muitas mulheres que cuidam muito dos outros, mas não cuidam de si. E acabam deixando, falando, não, tá tudo bem, estou sem tempo, tenho que cuidar da família, tenho que trabalhar. E acabam não fazendo esses exames que são necessários para prevenção de doenças. Bom, a gente fala, eu até adiantei na abertura do câncer de mama, todo mês de outubro. Mesmo assim, eu sei que tem gente que ainda não foi fazer a mamografia esse ano, mas ela precisa ser feita. A partir de que idade? Pelo Ministério da Saúde, a gente recomenda que seja feita após os 50 anos de idade. E quando se tem antecedentes, como parentes de primeiro grau, como mãe, irmãs ou irmão com câncer de mama, temos que iniciar esse rastreio 5 anos antes da idade daquele parente teve. Exemplo, minha mãe descobriu o câncer com 30 anos. O ideal é que eu comece o meu rastreio com 25 anos. Ok. Ontem, muita gente segue, muita gente sentiu a perda. Eu, inclusive, a conhecia, era uma querida. A gente soube do falecimento de uma influenciadora, a Lili Aguiar, e ela morreu de câncer de pulmão. E aí eu fiquei muito pensativa em relação a isso. Um tipo de câncer como esse, daria para a gente fazer o diagnóstico, fazer a prevenção? Então, nesse tipo de câncer, não. A gente sabe que tem alguns fatores que estão mais ligados ao câncer. Dos 4 principais tipos de câncer de pulmão, nós sabemos que 3 deles estão muito relacionados ao tabagismo. Um só não está relacionado. Então, nós sabemos que prevenir não fumar já é um grande passo para a prevenção do câncer de pulmão. Infelizmente, não existe, como nós estamos falando aqui da mamografia e do exame do Papa Nicolau, não existe nenhum exame de rastreio para que eu possa fazer algum diagnóstico disso antecipadamente. Infelizmente, ainda não temos essa ferramenta ainda. Perfeito. Então, como prevenção à saúde feminina, nós temos a mamografia. Presta atenção, porque a gente não está falando aqui de, eu faço meu exame, né? Não, eu estou falando de mamografia, que não exclui de forma alguma você se conhecer, você se olhar, fazer o autoexame. Mas o autoexame, gente, ele não faz diagnóstico de câncer de mama. Sim, é muito importante frisar isso, Cláudia, porque nós temos muitas pacientes ainda que acham que o autoexame, ele substitui a mamografia. E não, ele não substitui o exame. O ideal é isso, nós nos conhecermos o nosso próprio corpo, né? Principalmente como nós temos uma idade alvo para começar a fazer o exame, é muito importante esse autoexame nas pacientes mais jovens. Mas quando nós detectamos algum tipo de nodulação acima de 1 centímetro é quando ela é palpável. 1 centímetro acima nós já podemos ter metástases no corpo. Então o ideal é a mamografia. Olha como é sério isso. Eu tenho por hábito,
que meu ginecologista pede de fazer uns marcadores tumorais. Eles nos ajudam em alguma coisa? Não são tão fidedignos, porque nós sabemos que eles podem ter interlaçados a outras alterações. O meu organismo não está com o sistema imunológico tão bem esse mês, ele altera. Então, nós não temos ainda um marcador específico que poderíamos fazer o acompanhamento dele. Ele está elevando, é um sinal que talvez estejamos com algum início de alteração, como ocorre no câncer do homem no PSA. Nós não temos ainda esse tipo de exame para rastreamento na mulher. Então, é besteira, não precisamos fazer, é isso. De todo jeito, vai lá no exame de sangue e a gente acaba fazendo. Acaba fazendo. Né? É que a gente tenta se cercar de todos os lados possíveis, né? Então, a prevenção importante, no caso do câncer de mama, é a mamografia. Claro, tranquilo, se o médico precisar, ele vai pedir uma complementação, que seria o quê? O ultrassom. A gente, mamas que ainda não são tão lipossubstituíveis, ainda não são densas, mamas densas que nós falamos, aquelas mulheres que têm um tecido adiposo maior nas mamas, têm uma quantidade de glândulas mamárias maior, a gente sempre complementa necessariamente com um exame de ultrassom de mamas. Tá joia. Aí, para a parte do câncer de colo de útero, eu tenho falado muito da vacina de HPV, né? Sim. É importante a gente tomar? Sim, a vacina, eu acredito muito nas vacinas, eu sou uma forte médica que defende a vacina para os pacientes. Vacina é o melhor método de prevenção que nós temos, ou para prevenir que aquela doença se manifeste de uma forma tão grave assim conosco, entendeu? Nós vimos isso, foi muito claro no Covid, e eu acho que ficou mais marcado ainda a importância da vacina. No SUS, hoje, a vacina do HPV já está disponível, tanto para meninos quanto para meninas de 9 a 19 anos. E o ideal seria que se tomasse a vacina antes de iniciar a vida sexual, que nós sabemos que os resultados dela, a eficácia dela é maior. Não está coberto para mulheres adultas, Não. mas também tem eficiência, né, para mulheres adultas. Sim. Sempre tem essa pergunta também. Eu fiz o esquema anterior, completo com agora no particular, com a nonivalente, que cobre mais. É sempre bem-vindo. Mas se você já tem alguma cobertura, é melhor do que nada. Porque nós temos quem, muitos por exemplo, subtipos. passou da idade, já tem sua vida sexual ativa, casada, tem filhos e tal, vale a pena fazer a vacina ou não? Vale. Independente da idade? Independente da idade, vale a pena fazer. Porque nós temos subtipos, os subtipos ainda nem estão todos ainda definidos e conhecidos. Então, a vacina é muito importante porque a gente pode vir a ter contato, nós não sabemos da nossa vida do amanhã, né? Cada vez mais nós temos, né? E queremos que as mulheres tenham qualidade de vida, relação sexual, relações que sejam ideais, assim, para ela ter uma qualidade de vida. E isso entra o aspecto sexual, né? Perfeito. A gente vai continuar esse assunto, inclusive a doutora trouxe alguns órgãos reprodutores femininos para a gente entender um pouquinho como é que funciona a saúde da mulher, o que a gente tem, né, que muitas vezes está ali, muitas vezes não, na maioria das vezes está ali internamente e poucas mulheres conhecem de fato. Então a gente vai falar sobre isso já já. Combinado? Combinado. Então vamos lá. Se você já tem alguma dúvida em relação a esse assunto, já sabe, né? Vida Melhor Oficial. Vamos continuar a nossa pauta para a gente entender melhor sobre a saúde feminina, né? A gente tem aqui vários protótipos para conseguir compreender de fato o que é que acontece lá dentro, né? Sim. Eu digo que a gente tem uma caverna, mas a gente precisa decifrar essa caverna até para saber se cuidar direitinho, tá certo? Aqui eu trouxe alguns protótipos, Cláudia, só para a gente tentar exemplificar um pouco melhor, né, do que o que acontece. Porque simplesmente, né, a paciente chega lá, às vezes não sabe muito bem o que vai acontecer, às vezes a gente não explica, né? E o ideal é a paciente sempre estar ciente do que vai acontecer. Uma coisa que eu tenho notado muito e que até pauta para um outro momento, as pessoas, muitas mulheres às vezes desconhecem o nosso assoalho pélvico, né? Não sabem muito bem como que vem as camadas, né? Então isso aqui é o protótipo de uma pelve, né? De uma bacia, e os nossos órgãos ficam aqui dentro, né? Um exemplo colocando aqui, isso aqui é um útero, né? Com as trompas e com os ovários, e fica aqui dentro, né? E aqui por baixo nós temos os músculos que dão sustentação a tudo isso, que é o famoso assoalho pélvico, né? Quando a gente fala, né, no exame do colo do útero, né, o que é? Primeiro isso aqui é um protótipo, né, de uma vulva, né? Isso aqui seria o canal vaginal. Então a primeira coisa que a gente passa é o espéculo, né, que muitas
pacientes, porque é incômodo mesmo, né? A gente não pode passar nada naquele espéculo para que ele entre de uma forma que seja menos agressiva, porque ele altera o material que nós vamos coletar. Então, por isso, né, que a gente nunca passa nada no espéculo, meio que a seco e mais desconfortável para o paciente. Então, aí primeiro a gente vai colocar, né, passar o espéculo. Quando a gente coloca o espéculo, o profissional vai procurar o colinho lá do útero, que vem a ser aqui, né, de uma forma mimetizada aqui, seria isso aqui, o colinho do útero. Vai ir com uma escovinha, né, e vai, por isso que às vezes dá um pouquinho de cólica, eu sempre aviso para a paciente antes. Vai ir com uma escovinha aqui e vai rodar aqui no meio e passar em volta com a espátula também. E esse é o exame que é coletado do exame do Papa Nicolau. A olho nu, nós não conseguimos ver as células precursoras do câncer do colo, por isso que vai para o anátomo patológico e demora, né, para o patologista liberar o resultado. Mas quando nós vamos fazer essa inspeção, a gente também já vê como está a saúde do colo. Se tem corrimento, o odor como está, se tem alguma ferida, que a gente chama de ectopia. Então, é um exame rápido que dá muito significado para nós, tanto clínico como de prevenção. Perfeito. Por que a gente associa o HPV ao câncer de colo de útero? Porque os estudos, os trabalhos mostram que todos os subtipos dos cânceres, eles estão ligados ao vírus do HPV. Por isso que a gente tem a intenção com o uso da vacina a longo prazo, daqui a uns anos, ter a erradicação do câncer de colo de útero. Olha que coisa boa. E o que é o HPV? Ele se manifesta de que forma? A mulher consegue perceber se ela tem HPV ou não? Muitas vezes não. Muitas vezes a maioria das pacientes, elas são assintomáticas. Uma outra coisa que a gente escuta muito no consultório também, doutora, quando que eu peguei? De quem eu peguei? Como é isso, né? Não se sabe, porque ele pode ficar, é um vírus que ele pode ficar em silêncio por muito tempo. Pode ser que eu tenha contraído, é um vírus que é transmitido através da relação sexual, que eu possa ter pego lá com a minha primeira parceria e agora, 15 anos depois, está manifestando. Quando ele manifesta na maioria das vezes na forma de verrugas, às vezes esses são os benignos relacionados, não são muito, os que têm verrugas, na maioria das vezes eles são benignos, não estão ligados à malignidade. Né? A gente vai realizar o tratamento ali de cauterização dessas lesões, né? Mas muitas vezes ele é silencioso, por isso que o preventivo, o exame do Papa Nicolau, é tão importante. E tem que ser feito a cada quanto tempo? O ideal é, se tivermos 2 exames normais, ele pode ser feito a cada 3 anos. Se tiver alguma alteração, tem que ser feito um acompanhamento mais próximo a cada 6 meses. Perfeito. Mas a visita ao ginecologista precisa ser feita com mais Sempre. frequência, né, gente? Sempre. Pelo menos a cada 6 meses tem Pelo que ir lá, né? Vai lá, faz uma visita, faz seus exames. Sim. E acaba que nós acabamos sendo o clínico da mulher também, né? Nós somos aquele que vai olhar ela não somente, né, da parte reprodutiva, ginecológica, mas nós acabamos sendo sempre o clínico parceiro da mulher. Perfeito. A gente comentou um pouquinho da importância também da mamografia, pensando no câncer de mama, e eu estou lembrando, ontem encontrei uma colega de trabalho e ela estava até emocionada, porque ela tinha ido fazer a primeira mamografia dela. E ela disse que ela chorou muito durante o exame, que ela estava apavorada, morrendo de medo. E quando acabou, ela falou, puxa, nem é um bicho de 7 cabeças. Sim. E minhas amigas de todo o meu coração, eu falo, não é um bicho de 7 cabeças. Eu, por exemplo, eu não sinto nem desconforto, nem dor. Algumas mulheres têm um pouco, acho que mais de dor, até por conta do limiar da dor ser, né? Mais subjetivo, né? Mas assim, eu acho que muito está no nosso emocional. O medo faz com que as pessoas fiquem mais tensas. Então relaxa, porque realmente é muito mais simples do que você imagina. Sim. A gente vê muitas pacientes, às vezes, falando, eu ainda não fiz, porque falam que dói muito. Os benefícios são maiores do que o desconforto. É um desconforto, como você falou, as pessoas às vezes acham que é um exame que dura muito mais do que ele realmente é. É um exame que dura relativamente, o tempo dele para ser realizado é curto. Realmente, às vezes, pode ter um desconforto por causa da compressão que é feita, mas é muito rápido. E assim, uma compressão, não é nada que você fale, é tranquilo, pode confiar em mim, né? Relaxa e vai. Sim. Porque não é tudo isso. Não. E a importância do que esse exame nos revela, né? Porque os diagnósticos que são feitos precoce, né?
são estadiados diferentes, têm um prognóstico diferente, né? E tem uma chance de cura, e é um câncer, quando descoberto cedo, com uma taxa de cura de 90%. Ok. Vou voltar já já, a gente vai falar um pouquinho sobre Barco Hospital Papa Francisco, mas também perguntas que a doutora responde. Não saia daí, eu volto. Venho aqui com a doutora que já está aguardando e eu ansiosa também com a sua participação. Vou pedir para a produção perguntas e respostas. Vamos para a tela. Não tenho útero e colo de útero. Preciso fazer exames mesmo assim? Beijos para toda a equipe. Beijo para você também. Não, não precisa. Ela deve ter passado por uma cirurgia de esterectomia total. Quando é retirado o colo do útero, porque algumas pacientes tiram o útero e fica com o colo. Quando o colo fica, é necessário ainda realizar o exame do preventivo, o Papa Nicolau. Quando foi retirado tudo, não precisa ser realizado. Perfeito. Tainá Vitória, boa tarde. Ter diarreia ou vômito prejudica o uso do anticoncepcional mesmo tomando há meses? Bebida alcoólica corta o efeito? Obrigada. Sim, sim. Sim, viu? Prejudica. Nós sabemos também que os antibióticos também, né, complementando a pergunta dela, altera também. Por causa da absorção que é feita do anticoncepcional via oral, se ela faz uso do via oral, tem uma alteração, né, na flora intestinal, né? Então, a diarreia, como os antibióticos e a bebida, alteram, sim, a eficácia do medicamento. Se cuida então, Tainá. Bora lá, próxima pergunta. Emília de Oliveira. Boa tarde, doutora, tudo bem? Poderia me informar qual é o período ideal para realizar o exame preventivo? Os médicos em minha cidade recomendam que seja feito anualmente. No entanto, conheço várias pessoas que, após obter resultados normais, sem indícios de malignidade, acabaram recebendo diagnósticos de NIC, é isso? Isso. Incluindo NIC 2 ou 3, ao repetirem o exame após um ano. O que é NIC, doutora? NIC são os estágios da alteração que vem das células, né? E aí a gente tem medidas diferentes de ações para cada tipo que é encontrado no exame. E o segmento também é diferente, como a abordagem. O que acontece? O exame, pelo Ministério da Saúde, ele deve ser realizado a partir dos 25 anos de idade até os 54 anos de idade, que já tenha iniciado a atividade sexual. O preconizado pelo Ministério da Saúde é que ele, depois de 2 exames normais, pode ser realizado a cada 3 anos. Mas o que acontece? Devido a a observação dela, que às vezes nós vemos isso no consultório, é uma realidade, né? No meu Papa Nicolau ano passado não tinha nada, agora veio com uma alteração, veio com NIC 1. Que é uma alteração de baixo grau, que a gente faz acompanhamento a cada 6 meses. Repete o preventivo a cada 6 meses. E como, doutora, sendo que o ano passado estava normal. Às vezes isso pode acontecer, dependendo do tipo, de como foi a coleta, se não pegou o tecido ideal da junção que tinha que ter sido pego durante a realização do exame, né? E também, às vezes, pode ocorrer uma questão de laboratório também. Por isso, sempre realizar esses exames em lugares de confiança. Disse que até 54 anos. Depois disso, a mulher não precisa mais fazer exames? Não o preventivo. Se ela não tiver mais atividade sexual, não é necessário. Mas com 54 anos, ainda está nova. Sim. As mulheres estão cada vez mais jovens, por mais tempo. Sim. Se tiver atividade sexual, continua fazendo? Continua fazendo. Ok. Próxima pergunta. Olá, doutora, boa tarde. Fiz colposcopia com um médico, não gostei do atendimento e gostaria de ter uma segunda opinião médica. Posso repetir o procedimento com qual intervalo de tempo? Não existe um intervalo mínimo, né? Como é uma queixa dela, da questão, né, do acolhimento, que não ficou a jus, né, do que ela esperava, não tem alguma interferência que vai dar alteração, um tempo mínimo de realização. Só lembrar que não pode ter tido, né, relação sexual nos 3 últimos dias, né? E não pode ter feito, marquei de fazer ultrassom transvaginal, no mesmo dia fazer a colpo. Não dá, tem que ser separado. A Mariana Basso pergunta, amamentar é uma forma de prevenir o câncer de mama? Nós sabemos que tem alguns estudos que dizem que sim, né? Que pacientes que passaram, que não são nuligestas, que nunca tiveram gestação, né? Elas têm um risco menor do que as pacientes que não tiveram filhos. Ok. Vânia Margarete, olá, fiz exames de rotina e minha prolactina deu alta. Vou repetir o exame daqui a 3 meses. É provável que seja o climatério? Sinto outros sintomas também, obrigada.
precisava saber a idade dela, né? E se isso está envolvido com uma queixa de amenorreia, né? Que nós falamos que é quando a mulher começa a ter períodos sem a menstruação, né? Mas não está relacionado, não. Qual é a função da prolactina? A prolactina, ela é um hormônio que, quando ela está aumentada no nosso organismo, ela faz com que, às vezes, as mulheres parem de menstruar. Então, faz parte do pacotinho de investigação daquelas mulheres que começaram a mudar o seu padrão do fluxo e estão ficando muito tempo sem menstruar. E esse aumento da prolactina pode ser uma dessas causas, que pode estar relacionado também, a prolactina às vezes pode estar alterada por alguma questão também relacionada à tireoide, e chama um alerta também a prolactina aumentada em níveis muito aumentados, que eu estou falando elevados acima de 100, tá? E para tumor de hipófise. Ok. Fernanda Pinheiro, doutora, boa tarde. Para fazer reposição hormonal, devo procurar qual especialista? Ginecologista ou endocrinologista? Ginecologista. Ginecologista. Sim, sim. Quem fica com essa parte, né, de reposição hormonal, formalmente, né, não são os nutrólogos, não são os endocrinologistas. Isso fica dentro da subespecialidade da ginecologia, né? A reposição hormonal na mulher é realizada pelo gineco. Perfeito. O endocrinologista vai fazer a reposição se for um caso de tireoide, né? Tireoide, que vai repor o hormônio que a sim, gente não produz mais. Sim. Mas toda essa questão de reposição hormonal, o melhor profissional, né, para estar ali do lado da mulher é o gineco. Até porque vem com outras manifestações, né, também, né? Como secura vaginal, e aí temos outros arsenais, né, dentro da nossa especialidade para estar repondo e auxiliando essa mulher nesse momento que é bem complicado. Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho da sua experiência no Barco Hospital, sim, claro. né? Eu sei que esse trabalho é lindo, imagino que deva ter sido de muito impacto positivo na sua vida. Sim. Você conseguiu atender muitas mulheres? Sim, muitas mulheres. E o que chama mais atenção, que vem de encontro com a nossa conversa, com o nosso bate-papo de hoje, é isso, quanto a maioria das pacientes nunca haviam sido coletado preventivo, né? Isso é uma coisa que o Barco leva à prevenção, né? Ele leva muito mais que uma assistência básica, né, de uma UBS fluvial, ele leva um atendimento, né, até secundário e terciário. E porque tudo lá é muito diferente da realidade que nós estamos acostumados aqui nas capitais ou mesmo nas cidades interioranas, né? Lá a população vive vários processos de barreira, né? Barreira física, barreira de locomoção, e é escasso o serviço, né? E esses exames são feitos no barco? Eu sei que existe toda a parte de mamografia, ultrassonografia, mas os exames laboratoriais, como por exemplo a coleta de um Papa Nicolau, vocês conseguem fazer lá no barco mesmo, já ter o resultado? Sim. A gente faz o exame lá, só que como igual é aqui, né, na região, o exame ele demora alguns dias para ser, o retorno desse exame é um pouco mais demorado devido à acessibilidade, que essas amostras têm que ir, né, para o patologista, laudar e tudo mais, mas o exame é feito lá, nós coletamos preventivo dentro do barco. E aí, se a mulher lá precisar tratar, você já tem como iniciar o tratamento? Sim, a gente não, o paciente, isso é uma coisa muito interessante, devido às parcerias do barco, né, com o Sistema Único de Saúde, a paciente, ela não perde o segmento, né? Se nós detectamos qualquer coisa, e isso é a importância do barco também, né, detectar as alterações precoces, né? Nós vamos fazer um encaminhamento e ela vai dar continuidade nisso via o Sistema Único. Olha que joia. E aí eu já te falo, por que é tão importante você também participar desse trabalho, desse projeto lindo? Aí você fala, mas Cláudia, posso participar? Não só pode, como deve. Se você é profissional da saúde, você pode ir, mas se você não é, você vai através da sua doação. Essa é uma forma de ajudar, essa é uma forma de falar assim, eu faço parte desse projeto. Eu também amo com ação, porque amar envolve ação, né? Não é da boca para fora. Então a gente precisa ajudar. Por que é importante ajudar o Barco Hospital Papa Francisco, doutora? Porque sem essas doações, essa população não teria acesso
a muitas coisas. Muitas dessas pessoas iriam falecer com alguns diagnósticos, né? Não só da minha especialidade, né? Vão oftalmologistas, cirurgias são feitas dentro do barco, né? E tudo isso envolve custo, né? E nós sabemos que é um custo muito alto, né? Um alto custo para levar os profissionais, né? Toda a infraestrutura, né? E equipamentos que necessita, né? Agora nós estávamos viabilizando, o Frei comentando comigo que está vendo a aquisição de um colposcópio para fazer colposcopia dentro do barco. Coisa maravilhosa. Né? Então, isso encurta todo o processo, né? E faz, a gente ganha vida, ganha saúde, né? Que lindo. Só para você ter uma ideia do que a doutora Larissa está falando, olha os números, preste muita atenção, porque eles me emocionam sempre. 50.919 atendimentos. 137.006 em 2022. Primeiro foi 2020. 2022, a gente está atualmente em 511.157 atendimentos. Gente, é impressionante. Esses atendimentos lá no município de Óbidos, no Pará. Olha que coisa maravilhosa. Aqui embaixo, 69.782 consultas médicas, 209 mil exames, 13 mil consultas oftalmológicas, 35.900 procedimentos odontológicos, 6.500 cirurgias, 59 mil kits de medicamentos, 77 mil refeições servidas e por aí vai. Sai uma expedição a cada 15 dias. Sim. É um trabalho lindo, né? Sim, sim. E nós estamos indo amanhã. Eu estou Você indo. vai também? Eu vou também. Eu vou É a para sua segunda expedição? É a minha terceira expedição. Terceira expedição. Eu vou para a inauguração da nova embarcação no sábado e vai ser já contemplada com uma missão que vai sair com essa nova embarcação na segunda-feira. Que maravilha. Meus parabéns, Obrigada. viu, doutora? Doutora Larissa Pires Pereira, ginecologista e obstetra. Se você também quer, como a doutora Larissa, ajudar o Barco Hospital, entra através do QR Code para fazer sua doação, mas também no site, que é muito fácil, ajudeobarco.com.br. ajudeobarco.com.br, tá bom? E se você quiser fazer já contato com a doutora Larissa, aliás, siga lá no Instagram, porque você vai poder conferir um pouco dessa expedição. Você vai postar quando você estiver lá? Sim, Então acompanhe, porque vai ser lindo. É DRA Larissa Pereira, com 2 P's, né? Uhum. DRA Larissa Pereira. Você que quer acompanhar esse trabalho, não deixe de seguir, faça isso já hoje, porque amanhã ela já está indo lá para o Barco Hospital Papa Francisco. Que maravilha, que Deus te abençoe muito, que você abençoe muitas vidas por lá, Obrigada. tá bom? É um prazer. Igualmente. Obrigada, doutora.